2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Senhor nosso Deus, majestoso, Deus de glória, Deus da paz, Deus da verdade, nós te glorificamos por esse privilégio de expressarmos a tua glória, porque a verdade somente é da tua igreja. Que bênção o Espírito Santo comunicar essas maravilhas no nosso coração. Abençoe grandemente os ouvintes, a fim de que sejam transformados na raiz da natureza, bem como o meu coração também. Nós oramos agradecidos por essa oportunidade maravilhosa. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. A esperança do crente está cravada além do véu. Diz Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança é a âncora do crente. Não vivemos nessa vida fixando nossos olhos aqui no tempo presente, olhando apenas nas coisas que se veem, mas aguardando as promessas gloriosas da vinda do Senhor Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno nos novos céus e nova terra. Sabemos que nesse mundo teremos aflições, mas quando aguardamos a parousia, a revelação gloriosa do Senhor Jesus, somos consolados, nos trazendo grande conforto espiritual. A nossa esperança futura tem efeito presente, não apenas no sentido de consolo, mas de santificação, até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. João disse, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando Paulo começa dizendo no versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele inicia uma nova seção de sua carta. Não apenas por começar um novo capítulo, mas um novo assunto. É muito comum Paulo começar uma nova seção dizendo assim, irmãos. Alguns estavam causando instabilidade, desconforto e sérios problemas na igreja de Tessalônica, abrigando a ideia de que o Senhor Jesus já havia vindo. No final do versículo 2 diz, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo já havia corrigido 2 problemas na primeira carta. O primeiro problema estava relacionado à condição dos mortos em Cristo, o que acontecerá com os que morreram. E o segundo problema estava relacionado aos vivos em Cristo, como eles deveriam proceder. Aqui no capítulo 2, Paulo lida com outro problema escatológico relacionado ao fim dos tempos, o retorno em glória do nosso Salvador. Esse capítulo 2 é reconhecidamente como uma das seções mais difíceis de serem interpretadas de todos os escritos de Paulo. Realmente ficamos na incerteza acerca de algumas questões, mas felizmente as dúvidas que restam relacionadas a esse assunto escatológico, nem mesmo Paulo tem o objetivo de revelar. Não é propósito de Paulo, por exemplo, identificar o homem da iniquidade e nem definir e determinar o tempo da sua revelação na grande apostasia. Seu propósito é corrigir a atitude quase fanática de alguns membros da igreja de Tessalônica e encorajá-los por causa da sua fraqueza e ignorância doutrinária. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema o dia do Senhor. Porque é isso que Paulo trata nessa passagem. Em primeiro lugar, vamos identificar qual é o problema que ocorria na igreja. Em segundo lugar, qual a raiz ou a fonte desse problema escatológico que a igreja estava enfrentando. E em terceiro lugar, vamos considerar qual o remédio que Paulo prescreve para a solução
que a igreja estava enfrentando. Qual o problema? Resposta no versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Observe que era um problema claramente relacionado à vinda, à parousia, o dia do Senhor, da reunião da igreja com Ele, do arrebatamento, conforme estudamos na primeira carta, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Então esse era o problema, estava relacionado à vinda de nosso Senhor. E qual a fonte desse problema? Vamos mudar um pouco a ordem desse texto para melhorar a compreensão. Paulo menciona no final do versículo 2, supondo tenha chegado o dia do Senhor, havia rumores de que Paulo estava ensinando e pregando que a parousia já era chegada, que o Senhor Jesus já havia retornado. Não é certo sabermos se Paulo, ao citar como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ele se referia apenas à epístola ou também o Espírito e a palavra. Lemos no versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então não sabemos se Paulo destina-se apenas à epístola ou ao Espírito, palavra e epístola. Alguns entendem que havia uma carta forjada falsificando o nome de Paulo. Os que pensam assim encontram razão no capítulo 3, versículo 17, que diz: a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Como se Paulo dissesse: aqui está a minha assinatura. Qualquer outra carta que porventura circule entre vocês, essa carta é falsa. É possível que não houvesse nenhuma carta forjada, e a fonte do problema fosse a má compreensão da primeira carta que Paulo havia escrito. É possível que, por causa das deficiências da fé dos Tessalonicenses, esse erro estava sendo sustentado ali, ou seja, que a vinda de Cristo ocorreria naqueles dias, ou até mesmo já havia vindo. A vinda de Cristo é repentina e súbita, e não significa vinda imediata. É provável que a origem desse erro dos Tessalonicenses se deva a uma interpretação equivocada daquilo que Paulo disse ou escreveu. O dia do Senhor, aqui descrito no final do versículo 2, não é 24 horas, dia de 24 horas, e nem a dispensação da graça do Evangelho, compreendendo desde a primeira vinda, que foi o nascimento do Senhor Jesus, até a segunda vinda. Mas o dia do Senhor é o momento, ou a ocasião, em que o Senhor retornará em glória com todos aqueles eventos magníficos que acompanharão a segunda vinda de Cristo. Esse é o dia do Senhor que será terrível para uns e conforto para outros. Portanto, o problema era o falso ensino que o Senhor já havia retornado de alguma forma ou de outra. O fato é que esse problema precisava ser corrigido e essa contaminação deveria ser extirpada e limpada. E qual o remédio que Paulo prescreve para essa doença que estava contaminando e conturbando a igreja? Em primeiro lugar, Paulo exorta e, em segundo lugar, ele ensina e instrui. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, não desviem, não afastem. O termo grego para não vos demovais, saleu, era frequentemente usado para aquele movimento conturbado do mar, onde as ondas se agitavam grandemente. A raiz da palavra é a mesma para a onda do mar. É como se Paulo dissesse: não permito que o entendimento teológico de vocês desestabilizem e afastem-se da verdade, de modo que vocês fiquem conturbados como o movimento das ondas. E como isso ocorre, meus ouvintes? Pessoas são obcecadas por ensinos escatológicos, fazendo investigações exageradas e pesquisas curiosas, se concentrando de tal forma que ficam obstinados e quase que não conseguem tratar de outros assuntos teológicos. Como que se na Bíblia não houvesse nada mais além desses assuntos no que diz respeito ao futuro. Constroem teorias absurdas, hipóteses variadas e vivem nessa expectativa, definindo datas, prescrevendo dias da vinda. Jesus disse em Mateus 24, 23 e 24, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível,
os próprios eleitos. O remédio foi alertar, admoestar, advertir os tessalonicenses. Não vos deixeis enganar. Ninguém de modo nenhum vos engane. Paulo já havia falado aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Portanto, não devemos ficar obcecados por ensinos escatológicos, inventando teologias, doutrinas, ideias que saia da palavra, da revelação da palavra de Deus. O segundo remédio que Paulo se utilizou foi o ensino, a instrução que contradizia aqueles que estavam ensinando que a vinda de Jesus ou o dia do Senhor já era chegado. Mas Paulo refuta e esclarece que isso deveria preceder de dois eventos, dois acontecimentos públicos e notórios, vistos por todos em geral. Lemos no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Assim, o primeiro acontecimento era a vinda da apostasia, e o segundo acontecimento é que fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso pode ser dois aspectos de apenas um evento só. Apostasia no grego se diz apostasia mesmo, tem a ideia de uma grande rebelião e revolta. Jesus falou, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Apostasia aqui não é dos crentes genuínos que estão ligados na morte e ressurreição com Cristo. Os eleitos não perdem a salvação. Jesus disse, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Romanos 8,30, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Jesus Cristo. Apostasia aqui são os religiosos, os que professaram a sua fé, os membros de igreja, mas que na realidade nunca nasceram de novo. São os lobos devoradores, como disse Jesus, disfarçados de ovelhas. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Tito 1,16 diz, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Estes são os apóstatas. Foram na igreja, mas nunca foram da igreja. Quando Paulo cita o homem da iniquidade no versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade é o homem sem lei, é o filho da perdição, não é Satanás, mas uma personalidade diabólica, e ele é um homem anti-lei. Não se trata de uma instituição, mas de uma pessoa que fará oposição à igreja. Provavelmente liderará a apostasia e exigirá adoração para si mesmo, como se fosse o próprio Deus. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19 e capítulo 4, versículo 3 diz, filhinhos,
já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. É difícil identificarmos exatamente esse homem da iniquidade, mas graças a Deus nem Paulo tem esse propósito de determinar a sua identidade. Mas, meus ouvintes, apenas para concluir, eu quero dizer aos irmãos que às vezes tendemos a esmorecer por causa dos problemas e dificuldades que eventualmente surgem na igreja. Não devemos ter uma visão romântica que a igreja é um paraíso aqui na terra. De certa forma é verdade, pois só a igreja desfruta de parte daquilo que haveremos de desfrutar na glória dos novos céus e nova terra. Mas a igreja é composta de pecadores e sempre haverá problemas e dificuldades nela. Alguém disse que a igreja é como a arca de Noé, quando estava à deriva aguardando as águas baixarem. A arca era repleta de mau cheiro por causa dos animais e suas fezes, farta de confusão, dando muito trabalho e requerendo a abundância de manutenção. Só que lá fora, todos morreram afogados. Assim é a igreja, repleta de confusão, mas os de fora serão vingados pelo Senhor, conforme estudamos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Que o Senhor nos abençoe. Amém.